Louvado seja Deus. Então quero convidar vocês a colocar sobre os pés. Vamos ler aqui no Evangelho de João, um texto, capítulo de número 1. Quero dizer para você, irmãos, que todas as coisas, obrigado, aqui na terra vai passar. Os dons espirituais vão passar, a fase de pregar o Evangelho vai passar, mas o Senhor separou o povo para a eternidade. Tudo vai passar, mas o louvor não vai passar. O louvor ele vai continuar lá na eternidade com o Senhor. Ele nos separou para adorar eternamente diante da presença dele. Evangelho de João, capítulo de número 1, diz assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecesse nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este era para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode assentar. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, que vem dizer a respeito de Jesus Cristo. Muito antes de Jesus vir à terra na qualidade humana, ele já existia lá no céu. Desde o princípio de todas as coisas, o profeta Isaías vai dizer que ainda antes que houvesse dia, ele é Deus e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele, quem impedirá? O profeta Isaías, ele era conhecido como um profeta messiânico. Então ele profetizou a vinda de Jesus sobre a terra para pagar um preço por mim e por você, a ponto do profeta Isaías profetizar dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Ou seja, Jesus pegou as nossas dores, Jesus pegou a nossa culpa, Jesus pegou os nossos pecados, Jesus pegou as nossas enfermidades. Vai dizer: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deixe Jesus te sarar nessa noite. Deixe Jesus preencher o vazio do seu coração. Se eu estou dizendo isso para você é porque alguns meses atrás eu entrei aqui nessa igreja precisando de Jesus, achando que eu já conhecia Jesus, cheio de tradição, cheio de costume, cheio de religiosidade, cheio de mim mesmo. Mas quando eu conheci Jesus, eu me esvaziei de mim mesmo, e ali eu aceitei Jesus. Quando o pastor ministrava aqui à frente dizendo: eu quero convidar você, eu quero te apresentar o Cristo da Bíblia, o Cristo que sofreu por nós, o Cristo que padeceu por nós, o Cristo que nos conhece antes que a palavra saia da nossa boca. Ele já conhece as nossas necessidades, antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe aquilo que nós precisamos. Então o pastor, ao ministrar aqui, eu quero convidar essa pessoa que quer receber o Jesus da Bíblia, o Jesus que assentou com todos, o Jesus que não fazia acepção de pessoas. Parecia que tinha algo ali no banco que me prendia, mas de repente eu rompi com a minha fé e vim aqui à frente. E quando eu cheguei aqui à frente, o Espírito Santo inquieta o irmão Sterley, que estava ali no banco, e foi até ali onde eu estava e me abraçou e falava comigo: receba o abraço do Espírito Santo, receba o abraço que te enche. Assim te diz o Senhor: deixe-vos a minha paz vos dou. Irmãos, com essa palavra eu quero dizer para você que nós estamos nos últimos dias vivendo uma sociedade estressada, uma sociedade sobrecarregada. Foi falado aqui
uma sociedade correndo atrás dos seus anseios, uma sociedade correndo atrás dos seus propósitos, uma sociedade atropelando uns aos outros, uma igreja ferindo uns aos outros, mas aqui a palavra está dizendo que aonde havia trevas, a luz raiou, aonde era só escuridão, aonde era só tristeza, Jesus chegou para dar vida e vida com abundância, para levantar um povo diferente na terra, para levantar um povo que prega o evangelho da transformação, o evangelho da verdade, o evangelho que sara, o evangelho que cura. E meditando aqui sobre Jesus, eu me lembro que quando eu fazia psicologia, eu fui até o 7º período de psicologia, e ali eu comecei a ficar assim um pouquinho cético, não que eu esteja discriminando a ciência, porque todo ensinamento e toda ciência vem de Deus. E um dos meus professores falou: se você quer ser um psicólogo, você precisa ler bastante. Aí eu fui pesquisar sobre um psicólogo muito conhecido, que é Augusto Cury. Ele era um homem que era ateu, ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava na existência de Jesus como Filho de Deus. Ele dizia que Jesus era apenas um profeta. Só que de repente ele foi usar a ciência para estudar sobre Jesus. E ao estudar sobre Jesus, ele se apaixonou por Jesus Cristo. Ao ver a história de Jesus, ao analisar o Novo Testamento, o comportamento de Jesus, ele teve que reconhecer que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Aí ele foi escrever um livro que diz: o homem mais inteligente da história. Porque quando ele foi analisar os escritos, as trajetórias sobre Jesus, ele foi entender que aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus passava, ele deixava a sua marca. E aqui no Novo Testamento, os evangelhos vai narrar, vai contar os milagres de Jesus. Jesus, ao entrar numa cidade chamada Jericó, você que lê a palavra, você sabe que ali havia um cego, um homem que era cego de nascença. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó, ele começou a gritar, desesperado, apaixonado por Jesus: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. De repente, uma multidão começou a se levantar para que ele se calasse. E a palavra vai dizer que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Jesus que nós pregamos, ele não faz acepção de pessoas. Jesus parou a multidão, parou tudo, para ir até o cego e perguntar: o que queres que eu te faça? E ali ele recebeu o milagre. Então aquele homem que eu estava falando, Augusto Cury, ao analisar toda a trajetória de Jesus, todos os milagres de Jesus, ele se deparou com que a maneira que Jesus recebia as pessoas, com amor, com graça, com sabedoria e perdão, porque a palavra vai dizer que a misericórdia e a graça do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Quantos estão comigo nessa noite? Quantos estão entendendo o propósito nessa noite? Louvado seja Deus. E esse Jesus, esse mesmo Jesus, o Jesus que nós lemos aqui em João, capítulo de número 1, que vai dizer que João Batista vivia ali no deserto, pregando o Evangelho. Muitas pessoas até achavam que ele era o Cristo. Aí ele chegou ao ponto de falar: não, eu não sou o Cristo não. Ele pregava no deserto, batizava as pessoas para arrependimento dos pecados. E ele disse assim: ó, eu estou pregando o Evangelho, só que vem um aí, que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés, porque eu batizo com água para arrependimento dos pecados, só que aquele que vem após mim, ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse Jesus que nós servimos. Foi cantada aqui nessa noite um hino, uma música que meu coração tremeu, que diz que ele tem olhos de fogo. Na hora que os irmãos começaram a ministrar louvor aqui, eu senti a presença de Deus. E o Senhor mudava a mensagem, dizendo: fale de mim, fale da minha graça, fale do meu amor, fale da minha bondade, fale que eu sou um Deus de aproximação, fale que eu sou um Deus que estou em busca de uma geração de adoradores, que eu quero levantar uma geração nos últimos dias que me honre não somente com as suas vestes, não somente com a sua aparência, não somente com os seus costumes, mas que rasgue o seu coração diante de mim. Uma geração que obedece, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Uma geração que ama o
drogado, uma geração que ama o alcoólatra, uma geração que ama aqueles que estão no pecado, na prostituição. Augusto Cury também, ele se apaixonou por Jesus por isso, porque quando ele foi estudar a história de Jesus, ele se depara com Jesus. O pessoal ali, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher para ser apedrejada. Eles queriam confundir Jesus. Mas essa mulher pecou, essa mulher cometeu adultério, essa mulher ficou com vários homens. A lei nos diz que nós temos que pegá-la e apedrejá-la. Então Jesus, de uma maneira mansa e suave, eu fecho os meus olhos pela fé e eu começo a imaginar o meu mestre olhando para eles e dizendo assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Na qualidade humana, Jesus era tão sábio, foi tão sábio, que ele confundia todos que se diziam grandes na terra. Louvado seja Deus. E Augusto Cury, estudando a história de Jesus, ele vai entender que verdadeiramente ele é o mestre dos mestres. É claro que se nós olharmos para a ciência, nós vamos encontrar muitos nomes, muitos homens que desenvolveram a ciência e que têm o seu benefício social. Teve lá o que desenvolveu a aviação, teve lá o fundador que desenvolveu a NASA, que gasta bilhões e bilhões e bilhões de reais fazendo pesquisa, mandando ônibus espacial subir aí para os céus, para os astros, para estudar, né, a origem da humanidade, para entender para onde nós vamos, se de repente essa terra acabar. E Jesus revelou tudo isso para nós de graça, e nós não pagamos nada, porque pela graça nós somos salvos. Louvado seja Deus. Teve homens lá, né, o Isaac Newton, teve tantos outros que desenvolveram a física, a química, a matemática. Teve Buda, que se declarou ser Deus. Teve Hitler, lá o nazista, que matou milhares e milhares de inocentes com as suas canetas, com as suas bombas. Teve o Saddam Hussein, que desafiou a Deus, que achava que era o dono da vida, né, que escravizou várias pessoas, mataram várias pessoas e se diziam semideuses da terra. Só que o nosso Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é tão lindo, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que sendo Deus, porque aqui a palavra no capítulo de número 1 de João vai dizer que o verbo se fez carne. Se o verbo se fez carne, ou seja, ele já existia lá no céu. Vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, né, com a participação dele, né? Lá em Gênesis vai dizer que o Senhor, quando foi criar a terra, né, criar o homem, ele estava conversando com outras pessoas, porque ele disse: vamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus já existia lá no céu antes de existir na terra. E mesmo sendo Deus, mesmo tendo um trono de glória, mesmo tendo anjos, irmão, diante dele todos os dias, o adorando, dizendo que ele é santo, 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 ele não mediu esforço para se fazer carne, para descer aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele via você aqui nessa noite adorando. Jesus, na qualidade humana, quando ele batizou, assim que ele se batizou aqui, se eu não me engano, no capítulo de número 3, ele foi levado para o deserto. E eu gostaria de falar com vocês sobre o deserto, porque muitas vezes nós passamos pelo deserto. Eu já passei pelo deserto, você já passou pelo deserto, você também. E às vezes, quando nós passamos pelo deserto, nós começamos a ficar entristecidos, questionando a Deus.